Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alisson e na aula de hoje nós faremos a correção comentada de algumas questões relacionadas aos conteúdos vistos na aula passada. Então, quem quiser pode voltar aí nos vídeos anteriores e buscar os temas, ok? Bom, vamos começar falando sobre o espaço brasileiro. Tem uma aula só sobre o espaço brasileiro. Então, aqui está pedindo para assinalar o que for correto. Então, aqui é uma questão de somatória, ok? Então, vamos ler as alternativas e vamos vendo aí quais que são corretas e por quê. A primeira, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. 2, os pontos extremos do Brasil estão todos localizados no hemisfério sul. 4, a grande extensão territorial do Brasil implica desafios logísticos, políticos e sociais. 8, o Brasil está situado totalmente na zona temperada do planeta. E 16, a posição geográfica do Brasil favorece a diversidade climática e biológica. Então, nesse caso aqui, as questões corretas são a 1, a 4 e a 16. A 2 está errada, porque no Brasil nossos pontos extremos estão localizados no hemisfério sul, no Rio Grande do Sul, no Arroio Chuí, mas nós também temos pontos extremos localizados no hemisfério norte. Cerca de 7% do território brasileiro fica ao norte da linha do Equador. Então, aquele ponto extremo lá em Roraima fica no hemisfério norte, na verdade, por isso que essa está errada. E a número 8 diz que o Brasil está situado totalmente na zona temperada, o que não está correto também, porque parte da região sul do Brasil está ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, nós temos uma área ali na zona subtropical, ok? Então, essa aqui seria errada. E o resto, né, do Brasil estaria na zona tropical. Então, apenas 7, mais ou menos também 7% ali fica nessa zona subtropical, sul do Trópico de Capricórnio, e o resto fica na zona tropical. E na zona equatorial também, próximo da linha do Equador, ok? Seguindo. Ainda é relacionado ao espaço brasileiro. A posição geográfica do Brasil influencia diretamente sua biodiversidade e clima. Uma das características dessa posição é a localização exclusiva no hemisfério norte, ausência de regiões no hemisfério sul, a predominância do clima temperado, a localização entre o Equador e o Trópico de Capricórnio e a pequena extensão latitudinal. Então, nesse caso aqui, é a letra D, tá? Então, a localização entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Tem uma parte do Brasil ao sul, ao norte da linha do Equador, e uma parte ali da região sul que fica ao sul do Trópico de Capricórnio. Mas então vejam que o Brasil ele tem uma grande distância latitudinal. Então isso faz com que haja bastante climas, bastante tipo de vegetação, bastante biodiversidade, porque tem a ver com as zonas temperadas e como que todo esse território aí recebe a radiação solar. Então, próximo da linha do Equador, nós temos uma incidência mais forte, que favorece climas mais quentes, e quanto mais ao sul do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter uma menor incidência, um ângulo diferente de incidência solar, fazendo com que as temperaturas, então, sejam mais baixas. Então, isso vai gerar uma série de diversidades de climas, de vegetação e, consequentemente, da biodiversidade. Então, o Brasil ele tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, norte-sul, e longitudinal também, que daí é de leste a oeste, que daí tem a ver também lá com os fusos horários. Mas a extensão latitudinal, essa distância norte-sul, ela vai influenciar bastante na diversidade climática, na diversidade de vegetação. Então, nós temos vários biomas no Brasil, nós temos vários tipos de clima no Brasil, graças a esse tamanho do território, graças a essa extensão latitudinal que nós encontramos no território brasileiro. Então, vamos seguindo. 3. Com relação à extensão territorial e à posição geográfica no Brasil, assinale a alternativa correta. Novamente, só para assinalar uma. O Brasil está inteiramente localizado na América do Norte. O Brasil possui limites apenas com países sul-americanos banhados pelo Oceano Atlântico. A grande extensão territorial permite variações naturais e culturais significativas. E a população brasileira está uniformemente distribuída pelo território. Então, essa aqui é a letra C.
A letra A está errada, porque não é América do Norte. Seria América Latina ou América do Sul, dependendo da regionalização escolhida. A letra B está errada, porque possuímos limites com países banhados pelo Oceano Pacífico também, tá? Como o Peru, por exemplo. Então, essa aqui já está errada. A letra C, sim, né? Tá certa. A grande extensão territorial permite variações naturais, que eu acabei de falar na questão anterior, e culturais significativas também. Então, nós temos uma diversidade populacional muito grande, desde povos originários, povos indígenas, descendentes de povos que vieram depois, europeus, asiáticos, africanos. Então, tudo isso gera uma série de diversidade populacional também no Brasil. E a D diz que a população está uniformemente distribuída pelo território, ou seja, de maneira igual. Não está, a maior parte da população ela está concentrada próximo do litoral. Então, se a gente fizer uma faixa litorânea de aproximadamente 200 quilômetros, a maior parte da população vai viver ali. Porque foi pelo litoral que começou a colonização do território brasileiro. Então, os portugueses chegaram pelo litoral, criaram as primeiras vilas, as primeiras cidades, foram desenvolvidas as primeiras atividades econômicas. Tudo isso, então, acabou influenciando para que a população ela ficasse mais concentrada aí, né, nessa região litorânea, assim como é hoje. E daí outras áreas foram sendo ocupadas mais tarde, como o Centro-Oeste e a região Norte, que ainda, né, tem grandes áreas preservadas de floresta amazônica, fazendo com que não tenham grandes densidades populacionais em algumas áreas. 4. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura geológica. Também tem uma aula específica sobre a estrutura geológica, quem quiser pode acessar aí nos vídeos anteriores. 4. Aqui é para assinalar o que for correto, novamente uma questão de somatória, então pode ter mais de uma correta, e pode ter todas corretas também. Pode ser uma, duas ou todas. 3. Alternativa 1, aliás. O território brasileiro é predominantemente formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares. 2. Os dobramentos modernos responsáveis por cordilheiras elevadas estão presentes em todo o território brasileiro. 4. As bacias sedimentares são importantes reservas de combustíveis fósseis no Brasil. 8. As áreas de escudos cristalinos são ricos em minerais metálicos. E 16. A estrutura geológica do Brasil favorece a ocorrência de vulcões ativos. Então, aqui a número 1 está correta. É predominantemente formada por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, nós não temos lá os dobramentos modernos, por exemplo, que eles estão em áreas de contato de placas tectônicas, como o território do Brasil está localizado bem no centro da placa tectônica sul-americana, então nós não temos aí dobramentos modernos, não temos atividades vulcânicas, não temos tectonismo muito presente, então é basicamente formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Isso já elimina o número 2, que não tem dobramentos modernos, então não vai ter cordilheiras como a Cordilheira dos Andes, montanhas lá como o Himalaia. A 4 está certa, que as bacias sedimentares, então, acabam tendo grandes quantidades de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, enquanto os escudos cristalinos possuem mais minerais metálicos mesmo. E a última está errada, que diz que o Brasil favorece a ocorrência de vulcões ativos. Não temos vulcões ativos no Brasil, justamente por não estarmos em áreas de contato de placa tectônica. Então, estamos um pouco longe do contato das placas tectônicas, então não temos a ocorrência de vulcões aqui. Ok? 5. O relevo e os recursos naturais brasileiros estão diretamente relacionados à sua estrutura geológica. Então, aqui é para assinalar a correta, só uma. A presença de dobramentos modernos favorece a mineração no Brasil. B. As bacias sedimentares compostas por rochas ígneas e metamórficas. C. Os escudos cristalinos são antigos e ricos em minérios metálicos. D. Os dobramentos modernos predominam na formação do relevo brasileiro. E E. A estrutura geológica brasileira é recente e instável. Então, aqui é a letra C. A letra A está errada, porque não temos dobramentos modernos do Brasil, então já elimina.
A letra B, as bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares. Então, já dá para associar aqui pelo nome. A letra C está certa, os escudos cristalinos são estruturas bem antigas de rochas ígneas metamórficas que apresentam uma diversidade de minerais metálicos, tá? Como o minério de ferro, por exemplo. E a letra D diz que os dobramentos modernos predominam, já falei que não há dobramentos modernos no Brasil. E a letra E está dizendo que a estrutura geológica é recente e instável, quando na verdade ela é antiga e estável. Tá? Então nós temos rochas muito antigas aí que passam de 500 milhões de anos e é uma estrutura geológica estável, não temos a ocorrência de vulcões, de terremotos muito fortes, nem nada disso. Mais uma sobre a estrutura geológica para assinalar a alternativa correta. Vamos lá. O Brasil não possui áreas de escudos cristalinos. As bacias sedimentares brasileiras são irrelevantes economicamente. O território brasileiro não apresenta dobramentos modernos e a estrutura geológica brasileira é estável e antiga. Então, essa estava fácil, né? Porque eu acabei de falar que a estrutura geológica brasileira é estável e é antiga, ok? Mesmo rochas sedimentares ali, tem rochas sedimentares no Brasil que passam de 400 milhões de anos por aí, tá? Então é uma estrutura estável e é uma estrutura antiga também, diferente de áreas de contato de placas tectônicas, como a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, que daí lá é um contexto totalmente diferente do que a gente observa aqui no Brasil. Agora, então, sobre os agentes do relevo, agentes internos e agentes internos que formam o relevo. Há uma aula só sobre isso. Então, quem quiser lá, volta lá e assiste a aula sobre os agentes do relevo. Então, aqui é uma somatória, para falar o que for correto. Alternativa 1. Os agentes internos, como tectonismo, são responsáveis por formar montanhas e falhas. 2. A erosão é um agente externo que contribui para o desgaste das rochas do relevo. 4. A sedimentação é um processo interno relacionado ao magma terrestre. 8. As ações do vento, água e gelo são exemplos de agentes externos. E a 16. O vulcanismo é um agente externo que atua lentamente sobre o relevo. Então aqui, quais que são corretas? A número 1 está correta, que fala dos agentes internos, então a gente poderia colocar aqui o tectonismo, o vulcanismo, as placas tectônicas, que formam montanhas e formam falhas, ali nas suas áreas de contato. A número 2 fala da erosão, que é um agente externo, ou seja, que atua fora, que atua sobre a superfície, e o principal processo da erosão é o desgaste das rochas do relevo. A 4 diz que a sedimentação é um processo interno relacionado ao magma. Está errado. Então, a sedimentação está relacionada lá com a erosão, que tira os sedimentos, carrega e deposita eles em algum local. A número 8, ações do vento, água e gelo são exemplos de agentes externos. Sim, são agentes que atuam fora da superfície. E a última diz que o vulcanismo é um agente externo. Está errado, é um agente interno. Então, o vulcanismo vem lá de forças que vêm do interior da Terra. Então, agentes internos são as forças que vêm do interior do planeta, enquanto os agentes externos são as forças que atuam sobre o planeta. Tá? Então, exemplos de agentes internos: vulcanismo, tectonismo, terremotos, enquanto os agentes externos, ação da água das chuvas, dos rios, do vento, do gelo, são exemplos de agentes externos, então. E o ser humano também até poderíamos colocar como um agente externo. Seguindo sobre os agentes do relevo. A formação do relevo terrestre é resultado da ação de diversos agentes internos e externos. Entre eles, um exemplo de agente interno é a erosão fluvial, tectonismo, intemperismo químico, a sedimentação eólica ou a ação das chuvas. Então, essa aqui estava fácil, que é o tectonismo. Então, dos principais agentes internos ali, poderíamos colocar tectonismo, vulcanismo e a ação das placas tectônicas também, né, e dos terremotos. Seguindo para a última sobre os agentes do relevo. Os agentes externos modelam o relevo por meio de processos como erosão e sedimentação. Os agentes
internos atuam exclusivamente na destruição do relevo. A erosão glacial é um agente interno presente em áreas tropicais. E D, os agentes externos formam cadeias montanhosas e falhamentos. Então aqui é a letra A. Os agentes externos, que eles modelam o relevo por meio de processos de erosão, sedimentação e também do intemperismo, que é o processo de fragmentação e decomposição de rochas. A B está errada, que os agentes internos atuam na formação do relevo, então essa parte de destruição e desgaste são os externos. E a erosão glacial, que é aquela proveniente das geleiras, está presente em áreas polares, não áreas tropicais, e é um agente externo. E a última está errada, que os agentes internos é que formam as cadeias montanhosas e as falhas. Os externos só são responsáveis pelo desgaste, erosão, sedimentação. E agora sobre o relevo brasileiro. É uma das aulas mais recentes aí. Quem não assistiu pode voltar lá e assistir a aula sobre o relevo brasileiro. Aqui para marcar as quais forem corretas, de somatória. 1. O Brasil é formado majoritariamente por planaltos, planícies e depressões. 2. As depressões são as áreas mais elevadas do que as planícies, mas mais baixas do que os planaltos. 4. As planícies predominam nas regiões sul e sudeste. 8. As serras do Mar e da Mantiqueira são exemplos de planícies. E D, de acordo com a nova classificação de 2025, o Brasil possui, sim, montanhas. Então, quais que estão corretas aqui? A número 1, né, o Brasil formado por planaltos, planícies e depressões. Também vai depender da classificação, mas as mais usuais colocam assim. A número 2 fala das depressões, que elas são áreas mais elevadas do que as planícies, sim, e mais baixas do que os planaltos, tá? Então, basicamente, uma depressão é quando há uma diferença muito grande, um desnível muito grande entre duas áreas. Não necessariamente tem a ver, assim, com a altitude. 4, as planícies predominam na região sul e sudeste, está errado, porque na região sul e sudeste são mais os planaltos predominantes e as depressões. 8, as serras do Mar da Mantiqueira não são exemplos de planícies, então elas podem ser colocadas como planaltos, ou, segundo uma classificação mais nova, que está sendo discutida, até como montanhas já, então como cadeias de montanhas. Então, a número 16 eu coloquei aqui errada, mas ainda não tem essa nova classificação. É uma nova discussão que ainda está sendo proposta nesse ano, que daí coloca o Brasil como tendo algumas montanhas, como algumas áreas da Serra do Mar, por exemplo. Tá? Então, que são os dobramentos antigos, não dobramentos modernos. Como eu já falei, não temos dobramentos modernos no Brasil, mas temos ali algumas áreas de dobramentos antigos. Então, essa nova classificação vai tentar colocar aí essas áreas como sendo áreas de montanhas. Então, o Brasil vai passar a possuir montanhas. Mas ainda é uma discussão que tá sendo feita. Já foi apresentada ali em alguns eventos de geologia e tal, mas ainda precisa de mais relatórios, mais estudos e mais publicações a respeito disso. Próxima, sobre o relevo brasileiro ainda. A classificação do relevo brasileiro considera critérios como altimetria e processo de formação. Nesse sentido, as planícies são caracterizadas por áreas inclinadas de altitude elevada, áreas de formação recentes associadas à sedimentação, áreas escarpadas com presença de rochas cristalinas, altitudes superiores a 1.000 metros ou grandes depressões isoladas por erosão intensa. Então, aqui é a letra B. Então, as áreas planícies são áreas mais planas, relacionadas à deposição de sedimentos. Então, a depósitos de sedimentos. Então, a erosão vai carregando sedimentos para esse local e forma as planícies. Tá? Então, né, bem tranquilo. Então, não, são áreas mais planas, como o próprio nome sugere, áreas baixas e áreas que recebem sedimentos. Então, não são áreas de erosão, são áreas de sedimentação, de depósito de sedimentos. Seguindo aqui com o relevo brasileiro, é correto afirmar: o Brasil não possui nenhuma formação montanhosa, as planícies são áreas, as depressões são áreas de acumulação de sedimentos recentes, planaltos são áreas de erosão com altitudes variadas, e as planícies predominam no interior do Brasil. Então, aqui é a letra C. Os planaltos são áreas de erosão com altitudes variadas. Então, tem uma variação imensa aqui
de altitudes de planaltos no Brasil, mas geralmente não passam ali os 1.100, 1.200 metros, no máximo que a maioria das áreas vão chegar, com exceção de serras, tá? Então, são áreas de erosão, não são áreas de sedimentação, então, geralmente, um relevo muito acidentado, muito ondulado, porque são áreas que estão passando ainda por grandes processos de erosão. Há uma variação grande também de altitudes nessas áreas. Muito bem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula, voltamos aí com mais conteúdos, ok? Muito obrigado pela atenção.